misericórdia, ele enviou o seu Filho, e somente o seu Filho Jesus é capaz de nos redimir dos nossos pecados e culpas. Amados irmãos, Deus possa falar ao nosso coração de forma graciosa nesse dia de hoje, que Ele possa manifestar a sua graça e glória e que possamos sair edificados aqui, estimulados a viver a nossa vida para o nosso Deus. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 5. Vocês que estão conosco aqui no templo, adorando a Deus, aqueles que estão acompanhando pela internet, por algum motivo de não poder estar presente, que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração. Gênesis, capítulo 5. Mas deixe-me pegar ainda os versos 25 e 26 do capítulo 4. E vamos seguir a leitura desse texto, dando prosseguimento às mensagens que temos pregado em Gênesis. Verso 25 do capítulo 4 nos diz assim a palavra de Deus: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e gerou a Maalaliel. Depois que gerou a Maalaliel, viveu Cainã 840 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalaliel viveu 65 anos, e gerou a Jered. Depois que gerou a Jered, viveu Maalaliel 830 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalaliel foram 895 anos, e morreu. Jered viveu 162 anos, e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jered 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos, e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém,
viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, dentre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do coração do homem, a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Que Deus possa nos abençoar, falar ao nosso coração na manhã de hoje. Pai bendito e Deus amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos juntos como igreja, como corpo do Senhor, buscando a Tua face, adorando o Senhor, invocando o nome do Senhor. Pai amado, faça-nos uma geração de pessoas que andam com Deus, que buscam ao Senhor, que amam a Tua palavra, que confiam no Senhor e depositam o seu coração e esperança em Ti, Pai amado. Tu és o nosso Redentor. Tu és aquele que olha com olhar de compaixão e misericórdia. Senhor Deus, não permita que a devoção de nossos corações seja algo mecânico, algo que se acostuma com o cotidiano e com o sagrado. Queremos estar a cada dia na Tua presença em culto, e principalmente nesse dia que o Senhor separou e consagrou para estar em comunhão com o Teu povo, com um coração cheio de expectativa, um coração desejoso de estar na Tua presença, de contemplar a Tua glória, de ouvir a Tua voz. Pai amado, reconhecemos que somos pecadores, caídos,
e que tantas vezes o nosso coração se inclina para aquilo que o Senhor reprova. Mas nós louvamos o teu nome porque tu és um Deus que não larga o ser humano à própria sorte. Tu intervém na história humana, como o Senhor fez naqueles dias, fez também nos dias de Cristo Jesus, quando cumpriu a promessa, e faz hoje pela ação do teu Espírito. Tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas nessa manhã. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Agrada-te do teu povo. Revela a tua glória. Renova as nossas vidas. Fale ao nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. As duas descendências, os filhos dos homens, vivendo em corrupção, multiplicando-se na maldade e no pecado, e os filhos da aliança de Deus, vivendo em santificação, andando com o Senhor. É sobre isso que esse texto fala. É sobre isso que o capítulo 4, a partir do verso 17, até o capítulo 5, verso 32, está descrevendo, e como no capítulo 6, essas gerações se misturaram, e perdeu-se a expectativa de um povo que andava com Deus e que buscava o Senhor, porque agora o pecado se multiplicou, e Deus toma uma decisão. É isso que o texto que nós lemos vai nos ensinar, e nós vamos nessa manhã buscar entender os detalhes e como isso serve de tipo para o que Deus fará ainda e tem feito na humanidade. O livro de Gênesis carrega esse nome exatamente porque estabelece a base para toda a apresentação da ação graciosa de Deus. Deus se compromete no resgate e salvação do ser humano por ele criado, bem como de toda a criação que ficou sujeita ao pecado e à morte. Nós temos procurado estabelecer ou demonstrar para vocês, irmãos, que o livro segue um roteiro, uma lógica, para explicar como, após a queda, toda a humanidade foi estragada e como Deus, em sua misericórdia, agiu para preservar uma descendência sua, descendência que temia o seu nome, em contraste à geração de Caim, que se multiplicava no pecado e andava em rebelião contra Deus. Enquanto essa outra parte se multiplicava no pecado, Deus preserva uma geração que teme ao Senhor e que busca o seu nome. O desenrolar dessa história vai lançando as bases e vai trazendo lampejos à época de como Deus agiria no seu juízo para condenar os ímpios e agiria com misericórdia e graça, atraindo para si uma geração a qual ele separou e dava o nome de seus filhos. A primeira coisa que o texto destaca para a gente é que Deus separa um povo para si, o qual chama de filhos de Deus. Nós vimos já no domingo passado o texto da queda, o texto do assassinato de Abel, as razões que estavam por trás daquilo, a narrativa da palavra de Deus que estabelece uma geração que busca o Senhor e uma geração que se perverte, as consequências da ira, da rebelião que nasceu no coração de Caim, que mesmo crescendo e aprendendo a cultuar a Deus, teve uma atitude de rebelião por impor a Deus e dizer a Deus que ele tinha uma maneira melhor de cultuá-lo, sem necessidade da morte de um animal, sem necessidade de um sacrifício, e Deus se desagradou dele, se desagradou da atitude do coração dele, que não foi uma atitude de fé, mas de arrogância.
de dizer a Deus que Deus não estava estabelecendo o melhor caminho, ou a maneira melhor para redimir o homem, que a morte de um inocente, de um animal, não fazia sentido para ele. E ele então endurece o coração, se rebela contra Deus, faz isso, e quando é reprovado, Deus o busca, mesmo na sua ira, mesmo no seu desapontamento, sem razão nenhuma. Deus não abandonou Caim e foi atrás dele, para chamá-lo a arrependimento, assim como Deus faz com todo ser humano. Mas Caim não encontrou lugar de arrependimento em seu coração. Endureceu-se contra Deus, rebelou-se, e não podendo fazer nada contra Deus, assassina seu irmão, a quem Deus aprovou pela atitude de obediência. Isso vai nos mostrar que essas duas gerações, que desde o início começa a ser apresentada diante de Deus, uma geração que vive pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias ideias, pela sua autonomia e independência, se multiplica no pecado. Nós vemos aqui, no verso 17, a primeira rebelião contra Deus da descendência de Caim. Eles edificam para si uma cidade, em rebeldia à ordem de Deus, que ele sairia pela terra como errante, e não pararia em lugar nenhum. Mas ele edifica uma cidade, em afronta ao que Deus estava dizendo. A gente percebe que a sua descendência começa a se multiplicar no pecado, quando Lameque, o seu descendente, toma para si duas mulheres por esposa. Quando Deus havia estabelecido que criou um homem para a mulher e a mulher para o homem, e os uniu numa aliança de permanência e de exclusividade. E Lameque quebra essa exclusividade, tomando para si duas mulheres. A gente percebe que, em decorrência dessa desobediência, a descendência de Lameque, ou seja, um de seus filhos chamado Jubal, começa a criar ou a usar a capacidade cultural que Deus deu ao homem para o entretenimento ou para aliviar a consciência culpada da humanidade, fazendo instrumentos musicais para desviar a concentração do homem em Deus. Nós vemos que nessa descendência, Tubal-Caim, um dos descendentes de Caim, torna-se um criador de instrumentos de guerra, de instrumentos de agressão, de instrumentos cortantes de bronze e de ferro. E, como consequência, Lameque, um dos filhos da descendência dos homens, ou da descendência de Caim, mata dois homens. Mata um homem porque o feriu numa briga, e mata um rapaz porque o pisou. E a gente vê se multiplicar a vaidade e o orgulho, quando esse homem, Lameque, chega para as suas mulheres e diz: se o nosso ancestral, o nosso pai Caim, foi amaldiçoado 7 vezes porque matou o seu irmão, eu terei sobre mim 70 vezes 7 dessa maldição. E ele não diz isso com lamento, ele diz isso com orgulho. Ou seja, se meu pai fez o que fez, eu faço o dobro disso, ou eu faço muito mais do que ele. E tinha um orgulho, uma arrogância nisso. Aí o texto da palavra de Deus, descrevendo esse quadro da corrupção humana, entregue à sua própria sorte, fala de uma esperança. Fala que Deus concedeu uma outra geração a Adão e Eva. E o verso 25, que nós tomamos por base, diz que Adão voltou a ter relações com sua esposa. Agora, no destaque, não é que ele não tinha antes, mas é que no destaque, Deus lhe concede um filho, a quem ele pôs o nome de Sete, porque disse ela, a mulher: Deus me concedeu outro descendente.
e a gente vê que a palavra dela é uma palavra de esperança. Ela depositou a esperança no seu filho Caim quando nasceu, colocando o nome dele Caim, porque Deus me deu um descendente. E Caim se desviou, fez o que fez, matou o seu irmão, saiu errante na terra, se rebelou contra Deus e deu margem a uma geração de corrupção. Agora ela diz: Deus me deu outro filho, outro descendente, colocando nele a esperança da promessa messiânica que fora entregue ao homem, que da mulher nasceria aquele descendente que esmagaria a cabeça da serpente. É essa a expectativa dela. E Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete, nasceu-lhe um filho, o qual pôs o nome de Enos. A partir de Enos, começou-se a invocar, e aqui a ideia de forma coletiva, o nome do Senhor. Uma geração que buscava a Deus, uma geração que andava em obediência a Deus, uma geração separada, ou santa. O texto começa a apontar para essas duas gerações, que Deus separa um povo para si, o qual chama de seus filhos, ou filhos de Deus. O texto então faz essa diferenciação entre os filhos dos homens, a descendência de Caim, Gênesis 4, 17 a 24, e os filhos de Deus, a descendência de Adão, né? Verso 25 e verso 26. Daí o capítulo 5 dá prosseguimento ao verso 25 e 26. Este é o livro da genealogia de Adão. E essa genealogia de Adão, né, que o livro estabelece, ignora Caim, que também é descendência de Adão, mas que se desviou, se rebelou e viveu uma vida longe de Deus. E aqui essa descendência que é relacionada pelo escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, parte, né, de Sete, de Enos e daqueles que aprenderam a buscar a Deus e a invocar o nome do Senhor, até chegar em Noé, quando Deus estabelece um juízo para a raça humana. É interessante que no verso 16 do capítulo 4, a palavra que traz a Caim é que ele retira-se da presença do Senhor. Ele é afastado da presença do Senhor. Ele vive uma vida sem levar Deus em consideração. Enquanto que a descendência de Sete, de Enos, diz o texto no verso 26, começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5, verso 24, no que tange a essa descendência, destaca-se Enoque. Enoque andou com Deus. Noé, verso 9 do capítulo 6, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que eu quero pontuar com vocês aqui é que Deus de fato está destacando ou tornando claro duas descendências ou duas gerações que se estabelecem na humanidade. Desde o princípio, Deus faz uma aliança e toma para si um povo que é seu. Nós vemos que isso acontece em toda a Escritura. Deus começa a fazer aliança com o povo que é dele, dentre a humanidade caída e pecadora. Deus providencia a redenção para esse povo. Esse povo que busca a Deus, e o busca não porque eles eram pessoas melhores do que a outra descendência, e a Bíblia vai dizer isso, não eram melhores. A morte estabeleceu sobre todos eles, e eles tinham uma tendência no coração de corrupção. O que fazia esse povo diferente? É que eles criam em Deus e obedeciam à aliança que Deus havia estabelecido. Andar com Deus é andar em temor a Deus, é andar buscando fazer a sua vontade, e isso só ocorre, só acontece, porque o versículo 1 e 2 do capítulo 6 diz: o Espírito do Senhor atuava sobre esse povo.
desde o começo, é a graça de Deus que alcança Noé. É a graça de Deus que concede a Adão e Eva um outro descendente. É a graça de Deus que move o coração de Sete, de Enos e daquela descendência a buscar o Senhor. É a graça de Deus que faz Enoque andar com Deus. É a graça de Deus que faz Noé andar com Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus, atraindo um povo a Deus e a sua presença. Quando, no verso 29 do capítulo 5, Lameque tem um filho, que coloca o nome dele Noé, ele manifesta essa mesma esperança e expectativa. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E a Bíblia estabelece que o mundo agora sem Deus, entregue à própria sorte de uma humanidade caída, é um mundo hostil. É um mundo onde é difícil se viver. É um mundo onde o sistema de valores é contrário à vontade de Deus e à sua aliança e à sua lei. Que para uma geração viver nisso precisa necessariamente dessa ação graciosa do Espírito, guardando esse povo na presença e no temor de Deus, e que esse povo tende a se corromper, apesar de tudo isso, porque a sua natureza está ali, e eles precisam de um Redentor. Aqui, a Bíblia vai nos ensinar 3 coisas importantes que eu preciso entender, e isso como uma ideia incipiente, que revela-se em toda a Escritura. Primeiro, a humanidade sem Deus está perdida em corrupção e em pecado. Segundo, Deus atrai para si, no meio dessa geração perdida e corrompida em pecado, um povo que é seu. Terceiro, Deus providencia um Redentor. E Noé serve como esse tipo de Redentor. Mas a Bíblia vai nos ensinar que esse Redentor humano, Noé, por mais que serviu ao propósito divino de preservar uma geração em meio ao juízo de Deus, essa geração e essa obra de Noé não é perfeita e o homem volta a se corromper. Mas Deus providenciaria um Redentor que traria uma obra perfeita. Então o texto começa a nos apontar para isso. O texto mostra um roteiro que Deus quer que a gente entenda, que o seu povo entenda naquela época, que o pecado e a multiplicação do pecado afeta, atinge, desagrada a Deus. Aparece uma palavra aqui na nossa tradução em português como arrependimento. Deus se arrependeu de ter feito o homem. A ideia do texto é que o pecado humano, a multiplicação da corrupção humana desagrada a Deus. E esse agravo que faz a Deus traz o juízo de Deus sobre a humanidade. E aí a destruição, e aí o dilúvio. Esse dilúvio acontece por causa de um fator importante que nós temos que ter consciência disso. Deus, então, faz uma aliança com o povo, com uma descendência, enquanto os outros, ou a outra parte da humanidade, a outra descendência, se multiplica em pecado. E o que estabelece essa aliança de Deus com esse povo é confiança, é dependência, é obediência. E quando esse povo resolve desobedecer a Deus, capítulo 6 de Gênesis, não há mais esperança para a humanidade. Porque esse povo se corrompe ao desobedecer a Deus e tomar para si mulheres da descendência de Caim. O versículo 6, o capítulo 6 diz que ele faz separação, narra a descendência de Caim, narra a descendência de Adão, destaca que esses aqui andavam com Deus, buscavam o Senhor, enquanto os outros se multiplicavam no pecado. E então o capítulo 6 diz que como se foram multiplicando
essas gerações na terra, essa geração de Caim, que tinham filhos e filhas, como a narrativa que a gente vê, tanto numa como noutra, nasceram filhas formosas, mulheres bonitas. E os filhos de Deus, a geração de Adão, de Enos, de Sete, viram que as filhas dos homens eram mulheres formosas. Não que a descendência de Adão, de Sete, de Enos, tinham mulheres feias. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando que o coração do homem é inclinado à desobediência e à corrupção. Que em lugar deles se manterem um povo separado por Deus, obediente à aliança do Senhor, para receberem a bênção e o favor de Deus, eles tendiam a olhar para fora. O coração corrupto levava eles à desobediência, enganava eles no que tange a acharem que as filhas dos homens, ou a descendência de Caim, eram mais formosas do que as dele. Não é diferente da gente, não é? A gente nasce, cresce numa comunidade, na igreja. E as jovens da igreja, né, tem um bocado de opção, de escolha, de rapazes que amam ao Senhor, e vice-versa. Mas tantas vezes os nossos olhos se voltam para fora, para achar mais atraente, mais formoso, mais formosa, mais simpático, mais bonito, né, pessoas que não têm temor de Deus no coração. Esse instinto à desobediência, essa inclinação para uma autonomia, para achar que o meu querer, a minha vontade é melhor do que Deus tem preparado da vontade de Deus, está no coração humano. O livro de Gênesis quer estabelecer essas tendências da natureza pecaminosa. E o que está acontecendo aqui não é outra coisa mirabolante, senão a narrativa simples, a hermenêutica natural, de que Deus estabelece separações entre descendências dos homens e de Deus. E que agora os filhos de Deus, que é quem tem, na cultura da época, né, e de toda a cultura semítica, quem escolhe a esposa é o homem. Vivia-se numa sociedade patriarcal. Uma jovem não escolhia marido. Quem escolhia a iniciativa da decisão, da busca, da aliança feita ou do acordo feito com os pais, era um jovem. Em toda a Bíblia, né? Eu já vi alguém argumentando de que, tomando esse texto para querer colocar nesse texto a interpretação de um livro apócrifo de Enoque, suspeito, rejeitado pela igreja desde os teólogos antigos, de que, não, por que os filhos, que esse livro de Enoque diz, ou defende a tese, que eu vou tratar isso com vocês de forma mais específica depois, eu estou preparando exatamente a igreja para lidar com isso, de que esses filhos de Deus não são a descendência de Adão, mas são anjos. Anjos que se rebelaram contra Deus e que assumiram forma humana, como se tivessem autonomia para isso, e possuíram sexualmente as mulheres e geraram seres anômalos. Veja, nada mais esquisito naquilo que nós conhecemos como uma hermenêutica saudável, de você introduzir uma ideia ou uma interpretação que em nada você vai encontrar na narrativa do texto, a não ser partir de um pressuposto de um livro apócrifo, a Enoque, que não é bíblico, para interpretar a Escritura. A Escritura é quem tem que interpretar qualquer outra coisa, e não qualquer outra coisa servir de base para interpretar a Escritura.
nada mais descabido e já muito rejeitado pelos pais da igreja na antiguidade, e que ressurgiu com o liberalismo teológico no século XIX, e que agora é retomado também na própria academia protestante, mas que não tem sustentação escriturística absolutamente alguma. Então, a Bíblia é simples e é clara na sua exposição. Ela segue um raciocínio, um roteiro, e absolutamente nada descabido com o que o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, está tentando estabelecer, pode ser encaixado aqui. Mas isso é assunto para uma outra ocasião. O que o texto está dizendo é que a corrupção do coração humano, mesmo da descendência da qual o Espírito Santo atuava, mesmo daqueles que temiam ao Senhor e andavam com o Senhor, a natureza pecaminosa tantas vezes se manifesta, e eles se rebelaram contra Deus, deixaram de olhar para as suas irmãs de descendência e foram buscar mulheres na descendência daqueles que odiavam a Deus e que andavam em rebelião contra Deus. Então Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. E aqui ele estabelece o juízo, através do dilúvio, apontando e colocando, estabelecendo e revelando-se progressivamente que acontecerá isso na humanidade. Haverá um juízo, haverá um dia onde Deus virá para julgar a rebelião da humanidade contra Deus e para poupar e resgatar os seus, assim como aconteceu na arca e no dilúvio. E Noé é colocado como um símbolo, um tipo de um redentor, porque a Bíblia está dizendo que nós precisamos de um redentor, porque a natureza humana é corrompida. A obra de Noé não foi plena, os seus filhos vieram a se corromper novamente. E Deus fez o que então? Deus então parte para buscar um homem, Abraão, e de Abraão ele faz uma aliança, ele cria uma descendência, cria um povo a partir de Abraão, do qual desse povo viria o Redentor. De Abraão, a gente segue toda a narrativa bíblica, a partir do capítulo 12 de Gênesis, nasce Isaac, de Isaac Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel, de Israel faz nascer os 12 filhos que dão origem às 12 tribos que fazem parte agora da nação de Israel, dentre as quais uma dessas tribos, a tribo de Judá, vem o Messias, Jesus Cristo, aquele que cumpre cabalmente a redenção, aquele que justifica pelo seu sacrifício o povo de Deus. E desde então, meus amados, a humanidade é separada entre duas descendências ou duas gerações. Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, e nos primeiros capítulos tem um texto que para mim soa sempre muito agradável aos meus olhos e revelam essa diferença na humanidade, né? Diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que por elas fomos salvos, é poder de Deus. Então, esse texto, como toda a narrativa bíblica, deixa claro que há a geração daqueles que se perdem e a geração daqueles que são salvos pela cruz. E uma coisa que eu preciso entender, se nós somos dessa geração que foi salvo pela cruz, nós entendemos como aqui, que não é porque há em nós alguma coisa de diferente ou boa do que os outros, é porque fomos atraídos pelo amor de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, desde o Antigo Testamento. Por que aquela geração amava o Senhor, temia o Senhor, andava com o Senhor? O verso 6, no capítulo 2, no versículo 2, o capítulo 6, no verso 2, diz isso. No verso 3, desculpem. O meu espírito não agirá para sempre no homem. É por causa da ação do Espírito Santo de Deus que a esperança no coração de Adão e Eva, na promessa que Deus faz, mesmo sendo eles os responsáveis
por introduzir o pecado no mundo e trazer a morte e a desgraça sobre a criação. Mas é a misericórdia de Deus que se manifesta na culpa do pecador. Ele promete esperança de redenção. E Adão e Eva creram nisso. É por causa dessa ação do Espírito Santo na vida de Sete, na vida de Enos, que essa geração começa a buscar o Senhor. É por causa disso que Enoque anda com Deus e não experimenta a morte, porque Deus o toma para si, o arrebata, mostrando algo que acontecerá no juízo. Que quando Jesus voltar segunda vez para buscar a sua igreja, diz Paulo aos Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Não experimentaremos a morte. O que o texto está pintando como quadro é exatamente uma pincelada daquilo que acontecerá no juízo. Aqueles que andam com Deus, Deus toma para si. E aqueles que andam com Deus só o fazem por causa de uma ação graciosa do Espírito Santo de Deus, trazendo essas pessoas à fé em Cristo Jesus. No que a obra de Noé como um redentor e como um juiz aponta para a obra de Cristo, mas só que imperfeita, porque não é plena e completa, porque os seus filhos, após a redenção, se corromperam. Em Cristo Jesus, essa obra é completa e plena. E nada pode desfazer isso. Nós aprendemos várias coisas nesse texto. O que o pecado agrava, agride a santidade de Deus. Que Deus é justo juiz e agirá contra a humanidade pecadora, mas é misericordioso e pela sua graça vai preservar uma geração que o ama e que o teme. O que caracteriza essa geração que o ama e que o teme é que eles confiam no Senhor e obedecem a sua palavra. E que toda desobediência a essa palavra traz consequências drásticas e ruins para a vida daqueles que desobedecem. É isso que o texto de Gênesis, capítulos 5 e 6, está nos dizendo. Do dilúvio, vocês conhecem a história. Mas é necessário que a gente entenda a descrição de uma descendência pervertida, entregue à sua própria sorte, que a Bíblia chama de descendência de Caim, que o capítulo 6 chama de os filhos dos homens, e uma descendência que invoca o nome do Senhor, que anda com Deus, que busca o Senhor. E o fazem por causa da ação do Espírito, conforme o verso 3 do capítulo 6. A graça de Deus preservando uma geração sua. A graça de Deus enviando um redentor. A graça de Deus perdoando o pecado desse povo por causa da sua promessa redentiva do Messias. Eu queria destacar, para finalizar com vocês, uma coisa aqui. O verso 26 do capítulo 4 diz que o que caracteriza essa geração de filhos de Deus é que eles invocam o nome do Senhor. O que caracteriza essa geração é que eles andam com Deus. Verso 24 do capítulo 5. O que diferencia um homem no meio de uma geração corrupta e pervertida é que essa pessoa anda com Deus e por isso ele desenvolve valores justos e íntegros. E que quando a gente anda com Deus, a gente abençoa a nossa geração, ou as gerações futuras que vêm de nós. A pergunta que eu faço aqui, para mim e para você,
é que eu tenho buscado a Deus na minha vida pessoal e particular. A minha esperança está nas promessas do Senhor e na palavra dele. Mas eu tenho andado com Deus na minha vida pessoal, no meu dia a dia. Deus faz parte da minha existência. É isso que caracteriza essa geração. Nós podemos ver os sinais de que uma pessoa anda com Deus e é comprometida com o Senhor pela sua vida, pelo seu comportamento. Eu obedeço à vontade de Deus estabelecida na sua palavra, procuro andar nelas, observá-las, obedecê-la. E aí a gente tira algumas aplicações práticas para a nossa vida. Eu não sei se você percebeu que na leitura eu fiz questão de, mesmo na descendência de Adão, quando discorre os anos que eles viveram, os filhos que eles tiveram, no final da vida de todos eles morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Essa é a consequência do pecado para a humanidade. Morte é separação de Deus. A descendência de Caim, e Caim se retirou da presença do Senhor. Estavam mortos espiritualmente. Morreram fisicamente. Experimentarão a morte eterna ou o juízo final. A descendência de Deus, apesar de morrer fisicamente, eles não vão ficar na morte, como Jesus promete. Eles serão redimidos da morte, por causa do sacrifício de Jesus. Eu queria convidar você a refletir sobre a sua vida, a partir desse texto de Gênesis. Eu tenho invocado o nome do Senhor, e por favor, não confunda invocar o nome de Deus apenas como essa reunião coletiva de um culto solene. Essa reunião coletiva de um culto solene deve ser o resultado da minha vida pessoal com Deus. Você tem, de fato, na sua vida pessoal com Deus, andado com o Senhor, temido o seu nome, observado a sua vontade revelada na aliança? Isso caracteriza aqueles que não serão destruídos no juízo, mas que serão preservados pela misericórdia de Deus. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração essa consciência. Que eu tenha consciência de quem eu sou. E nós temos batido nessa tecla com vocês. Temos trabalhado o texto de 1 Pedro com vocês. Nós somos uma raça eleita. Nós somos sacerdotes do Rei. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Andemos como filhos da luz. Que a graça de Deus repouse sobre os nossos corações. Vamos orar ao Senhor nesse instante, meus queridos. Vamos nos colocar diante do nosso Deus. Agradecer a Ele, porque Deus, em sua misericórdia, separou para si um povo, do qual Ele chama de filhos de Deus. De que Deus, em sua misericórdia, preservou um Redentor que Ele enviou para morrer numa cruz pelos nossos pecados em nosso lugar. E que por causa dele, nós não ficaremos na morte, mas gozaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Ore a Deus e coloque seu coração diante do Senhor nesse momento agora, meu querido.